today, as John said, E hoje, John said, que João disse, today's mission service. hoje é um culto de missões. Hallelujah. And I was asking to the Lord during the week, Eu estava perguntando ao Senhor durante a semana what He wanted to speak o que Ele gostaria de falar to His people. para o seu povo. Yeah, maybe you are asking, why is this in English? Talvez você esteja se perguntando, por que isso está em inglês? You know, Você sabe, maybe God has a purpose for you on the other nations, talvez Deus tenha um propósito para você em outras nações, but you just don't know. mas apenas você sabe. But it doesn't mean that you don't have. Mas isso não significa que você não tem. Yeah. And there are instruments. E nós somos instrumentos. There are some instruments existing. Existem alguns instrumentos Yes, that God can use. que Deus pode usar. English Inglês is one instrument of God. é um dos instrumentos de Deus. You know that English everybody knows in all the world? Você sabia que o inglês é uma língua que todo mundo sabe ao redor do mundo? If you go to France, Se você for da França, you don't know how to speak in French, você não sabe falar em francês, you can speak in English. você pode falar inglês. If you go to Jerusalem, Se você for à Rússia, you Jerusalém, aleluia, can speak in você pode English. falar inglês. If you go wherever, Se você for em qualquer lugar, you can speak in English. você pode falar inglês. It means English is an instrument Isso significa que o inglês é um instrumento for you para você, to reach all the world. para pregar em todo ao redor do mundo. Amen. Amém? Hallelujah. And maybe you don't know your calling. Talvez você não saiba o seu chamado. And during this preaching, E durante essa pregação, God can speak to your heart. Deus pode falar ao seu coração. Something can awake Alguma coisa pode despertar inside your heart. dentro do seu coração. Yes. Hallelujah. And Aleluia. we're going to talk about calling. Nós vamos falar sobre chamado. Hallelujah. You know, Luana, can you read Psalms 139? Nós vamos ler Salmo 139, But in Portuguese, okay? 14, 15. versículo 16 e 17. Você pode abrir aí? 14 and 15. Ah, ok. 14 e 15, amém? Salmo 139, versículo 14 e 15. Diz assim: Eu te louvo, porque me fizeste de modo assombroso e admirável. As suas obras são maravilhosas. Sei disso muito bem. Os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. In the verse 16, No verso 16, your eyes os seus olhos saw my unformed substance. me viram como substância informe. Your eyes Os seus olhos saw me me viram when I was quando eu era an unformed substance. uma substância informe. Hallelujah. Aleluia. And all of my E days todos os meus dias were written in your book. foram escritos no seu livro. All of my days Todos os meus were dias written foram escritos on your book, em seu livro. even when there was none day yet. Ainda quando eu não tinha nem um dia ainda nessa terra. All of my days Todos os meus dias were written foram escritos in your book. em seu livro. Hallelujah. Aleluia. Glory to God. Glória a Deus. God, we give you praise. Jesus, nós te damos honra. We give you praise. Nós te damos louvor. We give you praise. Nós te damos For louvor. this is your word. Porque essa é a sua palavra. We have eyes to see, Nós temos olhos para ver. ears to listen, Ouvidos para ouvir. and we have a heart Nós temos um to coração receive para receber your word, a sua your palavra. eternal A sua word. eterna palavra. Everything will pass away. Tudo vai passar. Everything will pass Tudo away. passará. Everything will pass Tudo away. passará. But your word Mas a sua palavra, shall stay. ela vai permanecer. Shall stay. Ela permanecerá. Will stay. Permanecerá. Yes, your word A sua palavra is eternal. é eterna. Yeah, God.
And it's powerful to change lives. E é poderosa para mudar vidas. To change lives. Para mudar vidas. Yes. To bring freedom. Para trazer liberdade. To make free. Para fazer livre. And I pray Eu oro that every heart will be open. sobre cada coração aqui aberto. Yes, for you. Para você. Tonight. Essa noite. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Amen. Amém. You know, through this verse, Você sabe, durante esse verso, David was expressing his heart Davi estava expressando o seu to coração God. para Deus. And he says, E ele disse: it's so wonderful, God, é tão maravilhoso, Senhor, because your eyes saw me porque os seus olhos me viram. when I didn't exist. Quando eu nem existia, Your eyes saw me. os seus olhos me viram. God, it's so wonderful. Deus é tão maravilhoso. All my days Todos os meus dias were written foram escritos. by you. É por você. And you know something? E sabe algo? Hallelujah. It means that everybody has a purpose. Isso significa que todo mundo tem um propósito. I have a purpose. Eu tenho um propósito. You have a purpose. Você tem um propósito From God. de Deus. And even the days were written, but we can say no. E mesmo que os dias Are sejam, written. estão sendo escritos, I can choose not to obey. eu posso escolher não obedecer isso. You understand that? Você entende isso? God has purposes, Deus tem um propósito, but I can say no, God. mas eu posso dizer não, Deus. I don't want it. Eu não quero, But I can say yes, God. mas eu posso dizer sim, Deus. Here I am. Eis-me aqui To you, para você. I will go. Eu vou, I will go. eu irei. Wherever you tell me to go, Aonde você me mandar ir, I will go. eu irei. You know, the language of love of God is obedience. Você sabia que a linguagem de amor de Deus é obediência? Yes. My quality time. My language is quality time. A minha linguagem de João Vitor é tempo de qualidade. Yes. But God's language Mas a linguagem de Deus is the obedience. é obediência. Jesus said, Jesus disse: you will love me você me amará if you obey my se commandments. você obedecer os meus mandamentos. You will love me Você me amará de fato if you obey my commandments. se obedeceres os meus mandamentos. You will love me. Você me amará. If I don't obey him, Se eu não obedeço a Ele, if I say, oh Lord, I love you. se eu digo: ai, Senhor, eu te amo. You are so great, you're so Você é big, tão poderoso, grande, so mighty. tão forte. But if I don't obey him, Mas eu não obedeço a Ele, he will look to me Ele vai olhar para mim and he will say, e Ele vai dizer: you love me você me ama with your mouth, com a sua boca, but your heart mas o seu coração is away from me, está longe de mim, is apart from me. está apartado, separado de mim. Yes. Because the language of God Porque a linguagem de Deus is the obedience. é obediência. Amen. Amém. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Hallelujah. Aleluia. Living the purposes of God Vivendo o propósito de Deus depends on us. depende de nós, On us. somente de nós. Hallelujah. We were given the Holy Spirit. E nos foi dado o Espírito Santo. Yes. He is a person. Ele é uma pessoa. He is the person of God. Ele é a pessoa de Deus. He is the essence of God. Ele é a essência de Deus. He is the power of God. Ele é o poder de Deus. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Jesus said, Jesus disse: when he went up to heaven, quando eu for assunto aos céus, I will send the other. eu mandarei outro, Like me. como eu. I will send the other. Eu mandarei outro. He will not speak his own authority. Ele não falará de si mesmo. He won't speak his own message. Ele não falará da sua própria mensagem. But he will speak Mas ele falará everything tudo he hears from the Father. que ele escuta do Pai. And he will announce the future. E ele revelará o futuro. Yes. He will speak of the future Ele falará do futuro and the things to come. e das coisas vindouras que virão. Yes. This is part of the ministry of the Holy Spirit. Isso é parte do ministério do Espírito To Santo. reveal Revelar
It's like the Holy Spirit takes the veil É como se o Santo Espírito tirasse o véu of our eyes. dos nossos olhos, Yes. as vendas. He makes us see clearly. Ele nos faz ver claramente. He reveals Ele revela, nos revela the os secrets segredos of the heart of God. do coração de Deus. Hallelujah. Aleluia. The Bible says A Bíblia diz that the Holy Spirit que o Espírito Santo seeks the deep, foi às profundezas. and he knows the deep of God's heart. Ele conhece as profundezas do coração de And he Deus. speaks E ele fala the secrets os segredos. that he hears from God. Ele ouve do que ele ouve de Deus. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. And me and you, E eu e we você, can have relationship with nós the Holy podemos Spirit. ter um relacionamento com o Espírito Santo. Intimacy with the Holy Spirit. Intimidade com o Espírito Intimacy Santo. with the Holy Spirit. Intimidade com o I can Espírito talk Santo. to him. Eu posso falar com ele. I can listen him. Eu posso ouvi-lo. He can talk to me. Ele pode falar comigo. And he can hear me. E ele pode me ouvir. Hallelujah. Aleluia. And we can be friends. E nós podemos ser We can be amigos. friends on the earth. Nós podemos ser amigos nessa He is my terra. Lord, Ele é o meu Senhor, but my Lord, but my friend, sorry. mas meu amigo também. Yes. Hallelujah. Aleluia. We are Nós doulos. somos servos. Doulos in Greek. Ieses. Doulos in Greek. Mantenedores. Grego. Grego. Escravos. Doulos. Repeat doulos. Doulos. Repeat doulos. Doulos. This is Greek. Isso é grego. Ah, tá, entendi. Yeah. Amém. Luana don't understand Greek. Não, Luana não entende grego. Ainda Yeah. não. I spoke in Greek. Você fala grego? No, I spoke in Greek. Ok, ele falou grego. Yes. That's why Luana didn't translate. Por isso que Luana não conseguiu traduzir. Because I spoke in Greek. Repeat doulos. Doulos. Is servant. É serviço. Servant. Servir. Yeah, slave. Escravo. Yes. Escravo de Cristo. Yeah. You know the difference between doulos Você sabe a diferença de doulos no and grego the slave? e de um escravo? Doulos is a slave É um escravo that wants to be a slave. que quer ser um escravo, permanecer como escravo. You understand? Você entende isso? In Greek, Em grego, it's like the doors are open, é como se as portas estão abertas, but I don't want to come out. mas eu não quero I entrar. want to sit and stay Eu quero apenas ficar like a slave. como um escravo. Eu quero sair, perdão. Yeah. That's to be servant of God. Isso é ser um servo de Deus, servir a Deus. You understand? Você entende? The doors are open. As portas estão abertas. If you want to go away from God, Se você quiser ir para longe de Deus, you can go, você pode ir, but you can choose to stay. mas você pode escolher ficar também Yes. And serve him. e servi-lo. But when God looks to you, Mas quando Deus olha para você, he doesn't look to a slave. Ele não te vê como um escravo. He looks to you Ele olha para você and he says, e Ele diz: I don't call you more slave, eu não te chamo mais de escravo, servant. servo. I call you friend. Eu chamo você de amigo. Hallelujah. Aleluia. But I choose to be a servant of God. Mas eu escolho ser um servo de Deus. Yes. It's good to be servant of God. É bom ser um servo de Deus. Nothing lacks. No money, no water, no food, nothing lacks. Nada pode superar, nem tipo de dinheiro, comida, nada. Okay. Hallelujah. You know, I was listening to God Sabe, eu estava ouvindo a Deus about calling, sobre chamado and God make me go through the scriptures. e Deus me fez ir sobre entre as escrituras, aprofundar nas escrituras. And in Matthew Em Mateus, chapter 4, capítulo 4, verse 18 to 19, versículo 18 ao 19, the word of God a palavra de Deus says that Jesus diz que Jesus was walking in the
Galilee Sea, estava caminhando no mar da Galileia. and he saw two men. E ele viu 2 homens. One of these men Um desses homens was Simon era Simão Peter. Pedro. Simão Pedro. Hallelujah. Aleluia. He was a fisherman. Ele era um pescador. Yeah. And when Jesus looked at Simon, E quando Jesus olha para Simão, he sees Simon throwing the net. ele vê Simão entrando no mar, Throwing the net. You know the net? jogando a rede. Yes. Okay. Throwing the net. Jogando a rede. And Jesus called him out, E Jesus o chama and he says, e ele diz: he asks if Peter, ele pergunta a Pedro, Simon at the time, right? antes, né, Simão, Yeah. If you follow me, se você quiser me seguir, I will make eu you farei de você fisher of men. pescador de homens. Simon was a common person. Simão era uma pessoa comum. He was a fisherman. Ele era um pescador, No studies. sem estudo. Yeah. You understand that? Você entende isso? Jesus is not looking Jesus não está procurando for extraordinary people. por pessoas extraordinárias. He's looking people Ele está procurando por pessoas that wants to work. que querem trabalhar. Because when you get to the kingdom of God, Porque quando você entra no reino de Deus, He gives you a new name. Ele te dá um novo nome. And He said to Simon, E Ele disse para Simão: Simon, Simão, you are Peter. você é Pedro, Because over this rock, pois sobre essa rocha I will build my church. eu construirei a minha igreja, edificarei a minha igreja. He gives you a Aleluia. new name. Eu te darei um novo nome. Jesus gives a new name. Jesus deu a ele um novo nome. And He gives you a new name. E ele te deu um novo nome. Hallelujah. Aleluia. When you get to Christ, He gives you a new name. Quando você vem a Cristo, Ele te dá um novo And He nome. gives you purpose. Ele te dá um propósito. A purpose. Um propósito. Hallelujah. He said to Peter, Ele disse a Pedro: now you won't anymore fish the fish. agora você não vai mais pegar somente peixe. You're a fishman Você vai pescar homens for my glory, para a minha glória. to make my disciples. Fazer meus discípulos. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Jesus is looking for common people Jesus está procurando por pessoas comuns that wants to work for que Him querem trabalhar para Ele and with Him. e com Ele. Hallelujah. Aleluia. Because you work with Jesus. Porque quando você trabalha com The Jesus, Bible says a Bíblia the diz disciples were healing the sick, que os discípulos estavam curando os enfermos, and when they preached the e gospel, quando eles pregavam o when they evangelho, preached the word, quando eles pregavam a palavra, Jesus was confirming the words, Jesus estava confirmando a sua With palavra signs, com sinais, wonders. maravilhas. Hallelujah. Aleluia. Because Jesus works with the church. Porque Jesus trabalha para a igreja, With the church. com a igreja. Hallelujah. Aleluia. Do you want Jesus to work with you? Você quer que Jesus trabalhe com você? Work with Him. Trabalhe com Ele. Give your life to Him. Dê a sua vida a Ele. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. If you give your life to Him Se você der a sua vida a Ele in obedience, em obediência, oh, hallelujah, He will confirm your words. Ele irá confirmar as suas palavras. Hallelujah. Aleluia. With signs Com sinais and wonders, e maravilhas, miracles, milagres. hallelujah, Aleluia. healing the sick. Curando os enfermos, Put your hand on the sick, colocando as suas mãos sobre os enfermos, and they will be healed. e eles serão Because curados. Jesus said Porque Jesus disse in Mark 16, em Marcos 16:15, hallelujah, that when you go, quando você for, hallelujah, He said go, vá. Ele disse vá, go. vá. It's not a suggestion. Não é uma sugestão, He is commanding. é um comando. Go. Vá. Because He is our Lord. Porque Ele é o nosso He is Senhor. our friend. Ele é o nosso amigo. But He is our Lord. Mas Ele é o nosso And Senhor when He também. says go, E quando Ele disser we must vá, go. nós temos que We ir. go for Nós Him. vamos We por go Ele. for Him. Nós iremos And por when Ele. we go for E quando Him, nós formos He por will Ele, confirm our Ele irá words confirmar with nossas palavras signs com and sinais wonders. e Hallelujah. maravilhas. He Aleluia. will confirm His word. Ele irá confirmar a sua palavra. Hallelujah. And He Aleluia. said, when you go, E Ele diz quando você if you for, believe, se você acreditar, oh, you will command out the demons. você irá comandar, expulsar demônios. Hallelujah. Aleluia. By my name.
Em meu nome. By my name. Em meu nome. Hallelujah. Aleluia. When you get to Christ, Quando você vem a Cristo, He gives you His name Ele te dá o nome dele with authority. como autoridade. Authority. Autoridade. So you can use His name Então você pode usar o seu nome to lay hands on sick, para levantar as mãos sobre enfermos and they get completely healed e eles serem totalmente curados by the name, pelo nome, through faith. através de uma fé, da verdadeira fé, através da Hallelujah. fé. Aleluia. Do you want this? Você quer isso? It's available. Está disponível. It's available. Está disponível. Jesus is speaking now Jesus está falando agora with the church, com a igreja, me and you. eu e você. Yeah. If we are here, Se nós estamos aqui, it's because Jesus é porque Jesus let we be here. nos fez estar aqui. Hallelujah. Aleluia. And we are a small part of the kingdom, E nós somos uma pequena parte do reino, but He's raising this generation. mas Ele está levantando essa geração. Hallelujah. Aleluia. Throughout the years, Ao decorrer dos últimos anos, generations after generations, gerações e He gerações, was raising the Ele está generations. levantando as gerações. Throughout the generations, Sobre todas as últimas gerações, He was raising people. Ele está levantando pessoas. And the eyes of Jesus E os olhos de Jesus is also over the youth, está sobre todos nós, sobre toda a the terra, young. sobre os jovens. Hallelujah. Aleluia. The Bible says A Bíblia diz, in the last days, nos últimos dias, the young people as pessoas shall jovens dream and have visions. terão sonhos e visões. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. They will see what God sees. Eles verão o que Deus vê. Hallelujah. Do you want to see what God Você sees? quer ver o que Deus vê? Aleluia. Hallelujah. If I were you, Se você, se eu fosse você, se eu fosse if você, I were you, se eu fosse I would você, get excited. eu ficaria animado. You were so calm down now. Ai, nós estamos tão calmos agora. Come on. Vamos lá. Why? Por quê? This word Essa palavra saves, salva, changes, muda, raises. levanta, ressuscita. Aleluia. Raises from dead. Levanta dos mortos. Maybe your faith is dead, Talvez a sua fé esteja morta, but God mas Deus says disse that He gave us life. que Ele nos deu a sua vida. Hallelujah. He Aleluia. gave me life. Ele deu a sua vida para mim. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Get excited with that. Você precisa ficar animado com isso. You need to be excited with that. Você precisa ficar animado com isso. If this word, Porque essa palavra, se essa palavra doesn't, burn in your heart, não queima no seu coração, something alguma is wrong. coisa está errada. The thermometer O termômetro is saying that you are cold. está falando que você está frio, gelado. The thermometer O termômetro is saying that something's wrong. está dizendo que algo está errado. You can die of hypothermia. Você não pode morrer. You can die of hypothermia. Você não pode morrer. Difícil essa palavra. You Hipotermia. Você pode morrer de hipotermia. You are too cold, maybe. Talvez nós estamos muito frios. Isso pode acontecer. You understand? Você entende? Acts 2. Atos 2. Yeah. Before that, Jesus said, "Stay in Jerusalem. Jesus disse antes: esteja em Jerusalém. I will go up, Eu irei, subirei aos céus. but you stay in Jerusalem, Mas vocês permaneçam em Jerusalém. because from the high Porque das alturas will come the power, virá o poder. and He shall cover you E Ele irá te cobrir, te like revestir. gloves. You know gloves? You know gloves? Como uma luva. You know gloves? Sabe, luva? It covers you. A luva te cobre as suas formas, pedaço por pedaço. Hallelujah. Your Aleluia. fingers. Seus dedos cobertos. Specifically, Especificamente yes, like a glove. como uma luva. Acts 2. Atos 2. They were seated all together in one house. Eles estavam todos reunidos juntos em uma casa. Hallelujah. And suddenly they heard a sound. Então eles ouviram um som.
And the Bible says E a Bíblia diz that tongues of fire, que línguas de fogo, línguas de fogo came over them. veio sobre eles. They were covered E eles foram like a cobertos glove. como uma luva Hallelujah. sobre eles. Every inch, every part of their body and their spirit was covered with the glory. Cada parte do seu corpo e espírito cobertos de glória. Hallelujah. And Aleluia. power E poder to be witnesses, testimonies para serem testemunhas of Christ. de Cristo. First in Samaria, Primeiro em Samaria, all Judea, depois Judeia and all e Jerusalem. toda And Jerusalém. it says, E eles disseram: all the ends and uttermost parts of the world. e todas as partes, todos os confins da terra. Hallelujah. The Aleluia. uttermost parts of the As earth. partes longes da terra. Hallelujah. You will be my testimony. Você será minha You'll be testemunha. my witnesses. Você será minha testemunha. Hallelujah. Aleluia. Because of the power, Porque o poder the Holy Spirit do came, Espírito Santo and they veio. started speaking in other tongues. E eles começaram a falar em outras God línguas. touched their mouth. Deus tocou a boca deles. I remember Aleluia. Isaiah. Eu lembro de Isaías. Isaiah said, God, Quando Isaías disse: Deus, oh, I don't know how to speak. eu não sei como Ah, falar. my tongue is weight. Minha It's heavy. língua é pesada. Hallelujah. But God said, Mas Deus disse: no, don't say that. não diga isso. Because God sent an angel E Deus mandou um anjo with penas, com penas, brasas. and he touched the mouth E ele tocou a boca do of profeta Isaiah. de Isaías. Hallelujah, with Aleluia. fire. Com poder e fogo. With fire. Com fogo. And suddenly in Acts 2, E depois no capítulo 2, in Acts, em Atos 2, the Holy Spirit came with fire o Espírito Santo vem como fogo novamente. Hallelujah. Aleluia. and gave a new language E ele deu uma nova linguagem to the church. para a igreja. Wow. Aleluia. A new language to Uma the nova church. linguagem para a igreja. Do you know how to speak in the language of God? Você sabe falar a linguagem de Deus? Do you know how to speak the language of God? Você sabe como falar a linguagem de Deus? Whoa. Because if God gave a new language, Porque se Deus nos deu uma nova linguagem, hallelujah, we need to speak it. nós precisamos falar isso. Hallelujah. Aleluia. We need to speak it. Nós precisamos falar isso. The Bible says that they spoke in another tongues. A Bíblia diz: ore continuamente em outras línguas. The people Eles in começaram a Acts. orar Yeah. em outras línguas, em Atos. And the Bible says that according to what the Spirit conceded, according to what the Spirit conceded, E eles oravam de acordo com o que o Espírito concedia. that they speak. E eles falavam. Hallelujah. Aleluia. The Bible says A Bíblia diz that in that day in Jerusalem que aquele dia em Jerusalém was a party, havia uma festa. A festa Pentecost, de Pentecostes. 50 days after the Easter. 15 dias 50. ou 30 dias. 50. 50. 50. Ixi, o meu número tá meio ruim. After Easter. Depois da Páscoa. Yes. 50 dias depois da Páscoa. Okay, Glória a it Deus. was the Easter. You know, Luana Você sabe a Luana? Sou eu. has a calling to. This is the. Ela é chamada para... This is the flag of the place you wanna go. No, this. No. Australia. Não, eu vou para no? todos os países. Australia. Austrália. Luana has a calling to Australia Luana tem um chamado para a and Austrália. other places. E para outros lugares. And God speaks to me. E Deus falou comigo. Always spoke to me Sempre fala comigo. about Luana, Sobre Luana. about her English, Sobre o inglês dela. that he needs to get better, E ela precisa get better. melhorar. Precisa mesmo. And I make this with her. E ele está fazendo isso comigo. Yes, because I want to train her. Porque ele quer me treinar. I want to train Amém. her Ele quer me treinar. Amém. because I know Porque eu sei that God will blow her que Deus irá soprar ela to other nations. para outras nações. But she needs to speak. Mas ela tem que falar. God said, speak it. Deus falou, fale, Speak it. fale. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Let's continue. Vamos And the continuar. Bible says E a Bíblia diz that in the party of Pentecost, que na festa de Pentecostes, there aleluia, were people from all the world. tinha pessoas de todo o mundo. Egypt, Do Egito, Antioquia, da Etióquia,
Antioquia, many places. vários lugares. Arabic people, Pessoas, Arabic, rabina, né? Arabic. Árabes, Yes. Arabic. Hallelujah. They Aleluia. were in Jerusalem, Eles estavam em Jerusalém. and the disciples E os discípulos started speaking in other tongues, começaram a falar em outras línguas. and they were listening. E eles estavam ouvindo. The disciples speak in their tongue. Os discípulos ouvindo na sua própria língua. No, the people. As pessoas que estavam ali ouvindo os discípulos falando na língua local deles, de You cada understand povo. that? Você entende isso? That's crazy. É doido. You know when we are speaking in tongues? Sabe quando a gente está falando em línguas? Are many tongues. Há em muitas diferentes línguas. And maybe E talvez for a specific purpose. para pessoas For a específicas, specific purpose. específicos propósitos. In English it's the contrary. Propósitos específicos. Yeah, aqui em inglês é ao contrário, gente. Okay. Yeah, ok. You know, you can speak in a known language. Você pode falar em outra língua, sem ser a língua dos anjos. Yes, the people's language. A língua de outras pessoas e nações. I can speak in tongues Eu posso falar em outras línguas and speak in Arabian. e falar em árabe. And people listen in Arabic. E as pessoas me ouvirem em árabe. I can speak in the tongues of angels, Eu posso falar na língua dos anjos. and the Holy Spirit E o Espírito Santo concede French. transformar isso para francês. Do you understand that? Você entende isso? And everybody E todo mundo were listening in their tongue. irá ouvir na sua própria língua. In Acts 2, they were listening. Lá em Atos 2, eles estavam ouvindo. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Hallelujah. Aleluia. And the Bible says that after that, E a Bíblia diz que depois disso, a great persecution uma grande perseguição started against the church. começou sobre a igreja. Hallelujah. Hallelujah. Aleluia. Acts chapter 8, Atos, capítulo 8, verse 1 to 3. versículo 1 ao 3. And Saul. Em Saulo. Hallelujah. Aleluia. Actually, no, you don't need to translate me. Acts chapter 7, Atos, capítulo 7. stay connected. Esteja conectado. In Acts chapter 7, Em Atos, capítulo 7, the Bible says a Bíblia diz that there was a disciple que havia um discípulo called Stephen. chamado Estevão. Hallelujah. Aleluia. Stephen Estevão was stoned to death. estava sendo apedrejado até a morte. Yeah. Hallelujah. Aleluia. And he was the first Martin Ele foi o primeiro mártir of the church. da igreja. Hallelujah. Aleluia. And in chapter 8, E no capítulo 6, 8, ou 8, perdão, verse 1. versículo 1. You can translate me, okay? You translate me. Don't read. Ok. And Saul E Saulo, was not only consenting, e não estava, ele estava consentido, na verdade, na morte de not Estevão. only consenting, Não apenas consentindo, concordando com a morte de Estevão. yeah, but the Bible says Mas a Bíblia diz that he was pleased, happy. que ele estava feliz com a morte de Estevão. And the Bible says, E a Bíblia diz and on that day, que naquele a dia, great uma grande and severe persecution e severa perseguição broke out against the church começou a desencadear no meio da igreja de Atos. that was in Jerusalem. Começou em Jerusalém. And the Bible says E a Bíblia diz that all the church que toda a igreja was scattered estava in Judea, assustada, Samaria, correndo, fugindo para Samaria, Judeia hallelujah, and other countries, e todos os outros para outros países também. hallelujah. Aleluia. And Stephen was dead, E Estevão então estava morto and Saul e Saulo was there, estava lá, happy, feliz. hallelujah, Aleluia. hallelujah.
The Bible says A Bíblia diz that shamefully, que vergonhosamente Saul persecuted the church. Saulo perseguia a igreja. He entered house after house, Ele entrava de casa em casa. and he got in prison. Ele entrava em prisões. He got the people to prison. Ele fazia as pessoas serem presas. Hallelujah. And the Bible says E a Bíblia diz that in his heart que em seu coração there was a desire for death. existia um desejo por morte. Hallelujah. And in Acts chapter 9, E em Atos capítulo 9, the Bible says a Bíblia diz that Saul que Saulo required letters. You know letters? Cartas? The synagogue in Damascus. Sim, Saulo ainda, né? Escrevia cartas na sinagoga. Asked Ele letters tomou cartas na sinagoga. from the synagogue in Damascus. I don't know. Translate. The synagogues in Damascus. Damascus. Damasco. Yeah. Okay. Sinagoga Damasco. Yeah. He asked the priests for letters. Ele pedia cartas para prender pessoas. Yes. Okay. And the Bible says that he went to Damascus E a Bíblia diz que quando ele estava indo a Damasco to ask letters. com essas cartas para pedido de prisão de cristãos, The Bible says that he heard a voice a Bíblia diz que ele ouviu a voz and he fell to the ground. e ele caiu ao chão. The Bible says that the voice said to Saul, 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 why do you persecute me? A Bíblia diz que essa voz disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Why do you persecute me? Por que você me persegue? And Saul said, sorry? E Saulo disse: desculpa? What? O quê? Who are you? Quem é você? And the voice said, E a voz disse: I am Jesus, eu sou Jesus. who you persecute. Quem você persegue? Yeah. You know, there was a day I was speaking to God, Sabe, teve um dia que eu estava falando com Deus. and I spoke this in the speech of Rema's graduation, my Rema's graduation. Estava, I spoke in the Rema graduation. ele ministrou no Rema, né? Que tem uma matéria de ministração. No. In the Rema's graduation. Ah, ele ministrou na formatura do Rema. Yes, a small word. Uma palavra breve, curta. And I was speaking to God, E eu estava falando com Deus. and I said, "Oh God, I love the subjects of Rema, eschatology, the subjects. Eu disse: Senhor, eu amo as matérias do Rema, It's so escatologia. nice." É tão legal. And I said, "And Paul? E eu disse: e Paulo? Whoa, Paul was so nice too." Paulo também era muito massa. And God said, E Deus disse: Paulo, Saulo, Paulo, use it to be Saul. ele já foi Saulo. He used it, Ele era Saulo, costumava ser Saulo. okay? And that was so strong, E isso foi tão forte sent from God. por ouvir isso de Deus. Paul used it to be Saul. Paulo era Saulo, costumava ser Use it Saulo. to be Saul. Yes. Okay. And then I said, okay, God, E eu disse: ok, Deus, that's strong. isso é forte. Because Paul Porque Paulo wrote 3/3 of the New Testament. Wrote ele escreveu 3 terços do Antigo do Novo Testamento. Aleluia. Yes. And God said, E Deus disse: it was not the purpose. It was not my purpose. It was not my purpose isso não era o meu propósito, that Paul que Paulo persecuted the church. perseguisse a igreja. But it was my purpose Mas o meu propósito was that Paul wrote the 3/3 of the New Testament. foi que Paulo escrevesse 3 partes do Novo Testamento. Hallelujah. Do you Aleluia. understand that? Você entende isso? God
Deus is looking for people está procurando por pessoas and transform people e transformar essas from pessoas the liar to the killer. do mentiroso ao matador, assassino. God is looking for people. Deus está procurando por pessoas. Hallelujah. Aleluia. And God said to Saul, E Deus disse a Saulo: I am Jesus who you persecute. Eu sou Jesus que você persegue. Because you know when the world persecutes us, Porque você sabe, quando o mundo nos persegue, the world o mundo is persecuting Jesus. está perseguindo Jesus. Oh, Jesus died Jesus- like a lamb. Jesus morreu como um cordeiro. But the Bible says Mas a Bíblia diz, in Apocalypse, em Apocalipse, Revelação, that Jesus que Jesus is also a lion. é também um leão. The Bible says A Bíblia diz that he will come back que ele voltará like a war general. como um líder de exército. Hallelujah. Aleluia. And he will subjugate the nations. E ele subjugará as nações. Hallelujah. Aleluia. He will not be the lamb Ele não vai voltar como um cordeiro, like a lion. mas como um leão. Amém. Yes. And to those days E sobre esses dias, will be judges of God. nós seremos julgados por Deus naqueles dias. The world will be judged of God. A palavra será julgada por Deus. O mundo será julgado por Deus. Yes. Aleluia. Hallelujah. We will be in heaven. Aleluia. We will be in heaven. Nós estaremos no céu. A Luana tá entendendo, mas ela não quer traduzir. É que eu entendo, eu fico tipo, ok, continua. Não. Sorry, Okay. guys. So the world, translate me. A palavra, The world, Luana, o mundo, will eita, be judged by God. será julgado por Deus, todo mundo. You Aleluia. understand that? Você entende isso? So, if someone persecutes the church, Então, se alguém persegue a igreja, he persecutes Jesus. persegue Jesus. You know, wrath, No. raiva, ira. Raiva, ira. The Bible says A Bíblia diz that is to come que isso virá, a ira de Deus. the wrath of the Lamb A ira do cordeiro will come to the earth. virá sobre a terra. Dark days, Dias sombrios. hallelujah, will be on earth. Aleluia. Será sobre a terra. And Jesus said E Jesus disse that the field is white, is ready. O campo, the que o campo está branco, né, para a is colheita. ready. Está pronto. The special fruit of the earth. Que os frutos da terra, Repeat, souls, as almas, souls, almas, people, pessoas, special fruit of the earth. são os frutos especiais da terra. Hallelujah. Aleluia. The fields are ready. Os campos estão brancos, estão prontos. Pray then to the Lord of the harvest. Adore ao No, Senhor. pray Ore ao Senhor of the harvest da colheita. Ore ao Senhor da colheita to bring workers, para trazer trabalhadores, many fruits, muitos frutos, to be harvest. para serem colhidos Oh, to God. para Deus. Hallelujah. Aleluia. Continue, Saul. Continuando, então, And the Bible says that God e a Bíblia diz que Deus calls Ananias. Ananias chamou Ananias. said, Ananias, Ananias, go to the street right, vá à rua direita, because there is a man there. porque há um homem lá. And he says, Saul. E ele disse, Saulo. Ananias E Ananias said, Lord, disse, Senhor, I heard from this man. eu ouvi sobre esse homem. Saul, Saulo, he persecutes the church. ele perseguia a igreja. He kills the church. Ele matava a igreja. He makes the church go to prison. Ele fazia os cristãos serem presos. How can I go to Saul? Como que eu posso ir até Saulo? And God said, E Deus disse, it matters for me importa para mim that you go to Saul. que você vá até Saulo.
Because Porque importa importa that Saul que Saulo learn how to suffer aprenda a sofrer for my gospel. pelo meu evangelho. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Keep connected. Se mantenha conectado. Can you understand the purpose of God? Você pode entender o propósito de Deus? It's so bigger than we can understand. É bem maior do que nós possamos imaginar. Hallelujah. Aleluia. And Saul gives his life to Jesus. Então Saulo deu a sua vida a Jesus. And Saul learns to suffer for E Jesus Saulo aprendeu a sofrer por Jesus. a lot. Muito. And he preached the gospel. E ele pregou o evangelho. Do you understand the expression fullness of Gentiles? Plenitude dos gentios. Fullness of the Gentiles. Cheio da plenitude dos gentios. Plenitude dos gentios is expression. Plenitude dos gentios. Okay? The fullness of the Gentiles, A plenitude dos gentios it's written in Romans. foi escrita em Roma, Romans. em Romanos. And the Bible says E a Bíblia diz that the Hebrew people, que para aquele povo, the people from Jerusalem, sim, Israel, judeus, yes. You know that Jesus was born in Jerusalem, você sabe, Jesus nasceu em Jerusalém, in Israel, em Israel, but the people mas as pessoas denied Jesus. negaram a Jesus. They denied Jesus. Negaram a Jesus. And the Bible says, E a Bíblia diz: all those who believe in me, e a todos aqueles que não creem em mim, that believe, que creem em mim, they receive the power eles receberam poder to be child of God. para serem filhos de Deus. Hallelujah. Aleluia. Not only the Jewish people, Não somente para os povos judeus, povo now judeu, the fullness of the Gentiles. mas agora na plenitude dos gentios. It means Isso significa there is a time que há um tempo in the calendar of God no calendário de Deus that the Gentiles dos gentios be saved. serem salvos. And Paul, E Paulo, that was Saul, que era Saulo, that persecuted the church. o perseguidor da igreja, Hallelujah. He started the fullness of the Gentiles. ele começou na plenitude dos gentios. He was the first Ele foi o primeiro to preach to the a Gentiles. pregar para os gentios. Now, Agora, the word of God, a palavra de the Deus, gospel, o evangelho, was not only in Jerusalem, não está somente em Jerusalém, Samaria, Samaria, Judea, Judéia, but all the uttermost mas sobre parts of the todos world. os confins e partes do mundo. It means Isso significa you and me que eu e você are saved. somos salvos. The gospel arrived to me and you. O evangelho chegou até a mim e a você. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. That's good. Isso é bom, Because we were going to the hell. porque nós íamos para o inferno, But Jesus mas Jesus opened the gate abriu o portão and said, come in. e disse: venha, If you entre. believe, Se você crer, come in. venha, entre. I will make you son, Eu farei de você filho, children of God. criança de And Deus, the Bible filho de Deus. says E a Bíblia diz That he reached for him people from all tribes, que ele chamou povos de todas as tribos, the tongues. línguas, todas as línguas nations. e nações. Hallelujah. Aleluia. He opened the gate Ele abriu o portão, wide. um portão Very big. largo. Hallelujah. And now, E agora, me and you, eu e você, we are called nós somos chamados to go to the harvest. para ir até a colheita. Hallelujah. Aleluia. Because the fullness of the Gentiles
Porque a plenitude dos gentios, more than ever, mais do que nunca, near to the coming back of Jesus. precisa voltar para Jesus. The coming back of Jesus. Precisa A volta de Jesus. ouvir sobre a volta de Jesus. A volta de Jesus It's real. é real. And E we need to get the fruit. nós precisamos trazer os frutos, pegar os frutos. Okay? You understand it? Você entende isso? This is missions. Isso é missões. This is called Isso é chamado, the Great Commission a grande comissão, to go into all nations, para ir para todas as nações, to the uttermost parts, para todas as partes do mundo, the uttermost. para as partes mais distantes do mundo. Marshall Island, Johnston Atoll, Northeastern Hawaiian Islands, Midway Islands, Bering Sea, Rangel Island, Chuk Sea, East Siberian Sea, New Siberian Islands, Laptev Sea, Sibéria, Islândia, all não those sei. places, Todos os lugares, the uttermost parts. os mais diversos lugares. Hallelujah. Aleluia! Who will go? Quem irá? Me and you. Eu e você. Maybe your feet Talvez os seus pés won't step on these places. não quer pisar nesses lugares. Won't step. Não quer ficar nesses Won't lugares. step. Não pise nesses lugares. Aleluia, Jesus. But your prayers Mas a sua oração, suas orações can support podem suportar people that will go. pessoas que irão. Hallelujah. Aleluia. There are places here Tem lugares aqui you can't speak the name of Jesus. que você não pode falar do nome de If you Jesus. do it, Se você fizer, you can die. você pode morrer. There are missionaries there. Tem missionários ali. From Verbo da Vida, Do Verbo da Vida, we have Hassen. como Hassen. Yeah. This is a fake name Esse é um nome fake to Hassen. para Hassen, não é o nome verdadeiro dela. She's a girl. Ela é uma mulher. And she's a girl. She's not a woman. She's a girl. Yes, she is a woman. Yeah, she's a woman, but she's young. No. She's young. Ok. I know her. Okay. She's young. Ele conhece ela. Ela é jovem. Yeah. Okay. And she is in the Arabic places. E ela vai em lugares árabes. And there was a time E chegou um tempo that she was in the place, in the missionary field. que ela indo nesses lugares missionários, She was sleeping. ela estava dormindo. And God said, E Deus disse: wake up. acorde. Wake up now. Acorde A agora. bomb will store. Uma there. bomba vai estourar aqui. Yeah. You need to leave this place. Você precisa deixar este lugar. Go now. Vá agora. She called to the Secretaria Verbo da Vida de Missões, Ela ligou para a agência Verbo da Vida de Missões and the Bible says no. Sorry. And she was telling, e ela estava dizendo, yeah, that she called them and said, "There is a bomb." eles disseram a ela, tem uma bomba. She said, to Ela me, disse a eles, tem uma bomba. "God told me Deus me I need disse, to leave." eu preciso deixar este lugar. Yeah. And she went. E ela deixou. After a time, the bomb. In the Depois de morning, algum tempo, a bomba estourou. in the morning. Na manhã. Yeah. It was midnight. Isso foi no meio da noite. You understand that? Você entende isso? But there are people Mas há pessoas praying for her. orando por ela. My prayers, Minhas orações, your prayers, suas orações, save these people. salva essas pessoas. Hallelujah. Aleluia. Maybe someday will be you. Talvez algum dia seja você. So this is service. Então, Oh, this i- is mission, sorry. Então isso é missões, são missões. Amen. Amém? It's a higher calling. É um chamado do alto. And you can step up, please. Você pode ficar de pé, por favor? And I just wanted to share this word. Eu queria apenas compartilhar essa palavra. And open your eyes. Abre os seus olhos. There are more things that you know.
Porque há mais coisas para você conhecer do que você conhece. Yeah, you understand that? Você entende isso? And God is calling us Deus está nos chamando for these last days nesses últimos dias to be answer para ser resposta to people para that pessoas are blind. que estão cegas. They are not seeing Elas não veem, like Saul. como Saulo. Yeah. But I and you Mas eu e você can be the voice podemos ser a of voz God, de Deus, saying, why? dizendo: Why? por quê? Why do you persecute? Por que você persegue? Why do you don't want him? Por que você não quer a Ele? Yeah, we can be the voice of God. Nós podemos ser a voz de Deus. Hallelujah. Aleluia. And I will pray for you. Eu vou orar por vocês. You can give it to Rihanna, please. You can stand. Joy, can you sing with Lana the song, please? And so we are called to this time. Então nós vamos, We are called to this time. o chamado nesse momento, o convite Yeah, from God de Deus for us. para nós. Hallelujah. Aleluia. And we're gonna listen a song. E nós vamos ouvir uma canção And I'd like you to pay attention e eu gostaria que você prestasse atenção in the lyrics na letra of this song. dessa música And you let the Holy Spirit e que você deixasse o Espírito Santo burn your heart. queimar o seu coração. Burn your heart. Queimar o seu coração. Oh, burn your heart. Queimar o seu coração. Maybe you find yourself cold Talvez você se ache frio in this time. nesse momento. Maybe Talvez you can't feel the presence você não consiga sentir a presença of God. de Deus, But He is here. mas Ele está aqui He is speaking to us. e Ele vai falar conosco. He is speaking to us. Ele está falando He conosco. is. Ele é. Oh, hallelujah. Aleluia. Holy Spirit. Santo Espírito. I can't touch. Eu não posso tocar The heart of my friends o here. coração dos meus amigos aqui, But you can. mas você pode. The deep parts. As partes mais profundas. You can touch them. Você pode tocar elas. You can touch them. Você pode tocar elas. Hallelujah. You Aleluia. can speak to their hearts. Você pode falar aos corações. Hallelujah. Aleluia. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Open our eyes. Abre os nossos olhos. Our spiritual eyes. Nossos olhos espirituais. Hey, my friend. Ei, meu amigo. Never is late to reset. Nunca é tarde para Reset. resetar, Yes. recomeçar. Never is late. Nunca é tarde. Oh. If you feel Se você sente a little away from God, um pouco distante de Deus, you can say, God, você pode dizer: I am Deus, here. eu estou aqui. And God will say to you, E Deus vai dizer para você: I am here too. eu estou aqui também. I am here too. Eu estou aqui também. Yes, I am here. Eu não ouvi. I am here. Eu estou aqui. And my arms E os meus braços are open estão abertos to you. para você. Yes. Reset. Recomece. I listen from God. Eu ouço de Deus. Reset. Recomece. Reset. Recomece. This is the time to make good choices. Esse é o momento de fazer boas escolhas. Yes. Reset. Recomece. Maybe this is a good choice for you Talvez essa seja uma boa escolha para você. to reset. Recomeçar.